Bom dia, Jacareí. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Agora são 9 horas e 4 minutos aqui no estúdio da TV Câmara Jacareí. E você fica bem informado com as notícias da nossa cidade no nosso programa Bom Dia, Jacareí. Vamos conhecer o projeto Jacareí 2033 e também o Observatório Social aqui da cidade. Vamos receber também, no segundo bloco, a psicóloga Flávia Abraão para conversar sobre ansiedade e depressão. E agora aqui comigo, Daniel Mendes e Cibele Sugano. Essa semana recebemos vários entrevistados, tivemos a participação de várias pessoas e é a primeira vez, acho, essa semana que estamos nós três aqui juntos. Prazer muito grande. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia. Eu tava com saudade de você já, Daniel. Também, saudade aqui de vocês também do estúdio. Daniel é o nosso enviado especial para os links, sempre aqui fora do estúdio. Bom, expor ideias, planos de governo e propostas para a cidade. Os candidatos a prefeito de Jacareí têm nesta sexta-feira, dia 23, um encontro com o Observatório Social de Jacareí, no Ciesp, para uma sabatina. Além disso, serão apresentados a eles, aos candidatos, os projetos Jacareí 2033 e também o Observatório Social. Confira na matéria de Ícaro Leal. No dia 15 de setembro, os representantes dos candidatos a prefeitos se reuniram com membros do Observatório Social de Jacareí e entidades da cidade para entender como será a sabatina realizada pelo Ciesp no dia 23 de setembro. E será da seguinte forma: primeiro haverá uma apresentação, em seguida, uma pergunta geral será feita para todos os candidatos. Na terceira e na quarta rodada, as entidades farão perguntas aos candidatos. E na quinta, haverá considerações finais para cada um deles. As campanhas estão mais pobres, o tempo está menor. E com esse problema de tempo que cada partido tem, que às vezes acaba não tendo representatividade nenhuma ou possibilidade de passar o seu plano de governo, o Ciesp e agora o Observatório Social chegou à conclusão: não, a gente tem que ter espaço para todo mundo tem que ter o direito de falar o que gostaria de estar trazendo para a cidade se for eleito. O objetivo não é criticar, e sim construir, trazer as ideias positivas dos candidatos e levá-la para a população através dessas entidades, de seus representantes, que são formadores de opinião. Na apresentação que antecede a sabatina, os organizadores vão mostrar o conceito Jacareí 2033, a cidade que queremos. Essa iniciativa tem como meta desenvolver a cidade a longo prazo. O projeto Jacareí 2033 visa ter um planejamento estratégico para a cidade. Ou seja, a gente está visualizando os próximos 20 anos. O mote é: o que a gente quer ser quando crescer? A gente quer ser a cidade da cerveja, a cidade do carro, a cidade saudável, a cidade sustentável. E não é uma ideia nova, várias cidades já fizeram isso. Piracicaba fez isso, Guarulhos fez isso, Cubatão fez isso. Para você se desenvolver de uma forma sustentável, você tem que atuar nas cidades. É na cidade que as pessoas vivem, que as coisas acontecem. E para que você tenha um desenvolvimento sustentável, você tem que ter um plano estratégico. Um dos projetos pensados dentro do Jacareí 2033 é o Observatório Social, que tem como participantes pessoas sem vínculos com partidos políticos, com o intuito de acompanhar os trabalhos dos representantes municipais. A função do observatório é observar, ou seja, auxiliar a administração pública dentro das suas atividades, sobretudo naquelas questões das licitações, para que não ocorra erros de procedimento. E isso já vem sendo feito em outras cidades brasileiras. O OS ele tem conseguido, em algumas cidades onde ele já está instalado, obter ganhos, ou melhor dizendo, evitar desperdícios elevados, coisas assim de milhões de reais nos processos de licitação. Às vezes por um erro, né? Pelo erro no preço, às vezes pelo erro no quantitativo. Então a função básica é essa. Para você que quer acompanhar a sabatina, basta acessar a página do Ciesp no Facebook, a partir das 7 horas da noite do dia 23 de setembro. Muito bem, aí mais uma oportunidade aí para os candidatos apresentarem suas propostas. Já na reta final, vamos entrar aí a partir de segunda-feira, a última semana para as eleições.
Eu acho bem importante essa semana, Elton, porque é quando o eleitor deve avaliar o que o candidato propôs no seu plano de governo, que ele vem falando em todas essas entrevistas que ele vem apresentando, e agora nessa última semana, para que não haja realmente nenhuma discordância, né? É uma forma do nosso amigo telespectador ficar atento, ele deve ficar atento para ter assim, uma melhor decisão na hora do voto no próximo dia 2. Então, esse período final agora é o momento para continuar avaliando o candidato, sim, mas também para poder fazer uma reflexão daquilo que ele vem falando e apresentando ao longo da campanha, ao longo desses quase 35 dias que vão totalizar aí o tempo de campanha. E mais também do que esse encontro da sabatina com os candidatos, o Observatório Social de Jacareí vai apresentar o seu projeto, que é pensar a cidade até 2033 em todas as áreas, né? A questão do planejamento, isso é fundamental, né, Sibeli? Achei muito legal. O que você quer ser quando você crescer, né? O que a gente vai querer de Jacareí daqui a seus 14, 15 anos, né? 16 anos? O que a gente vai querer de Jacareí? A cidade da cerveja? A cidade do carro, a cidade industrial, né? Uma cidade que investe em educação, que tem o pesado no comércio. O que a gente vai querer de Jacareí? Eu achei bem legal essa proposta do Observatório Social e vai ser uma oportunidade realmente, como disse o Daniel, do leitor olhar. Aliás, né? A mídia está por aí, tem vários meios de comunicação, até a Igreja Católica também promovendo o debate com os candidatos, então o leitor realmente vai poder observar bem, ver bem, escolher bem, porque a oportunidade não faltou de todos os candidatos se exporem ali e expor os seus planos de governo, Elton. Bem. E como já estamos na primavera, como será que ficam as temperaturas para o primeiro final de semana da estação? Temperaturas que sobem e descem ao longo da semana. Vamos conferir na previsão do tempo. E a sexta-feira promete ser um dia de bastante sol e sem nebulosidade. O primeiro dia da primavera vai ser de calor e com umidade relativa do ar, marcando 56%, sem possibilidade de chuva. A mínima será de 15 graus e a máxima poderá chegar aos 29. Amanhã, sábado, o tempo muda de novo. Vai ser um dia de temperaturas amenas, mas com chuva fraca em boa parte do tempo. A umidade do ar estará em 86%, com 62% de possibilidade de chuva. A mínima deverá chegar aos 13 graus e a máxima aos 23. E no domingão, as nuvens vão estar mais carregadas aqui em Jacareí. A umidade do ar sobe para 92%, com 88% de previsão de chuva, que deve cair durante todo o dia. Os termômetros devem marcar 12 graus de mínima e 22 de máxima. Então aí começamos a primavera com chuva. É uma estação realmente muito aguardada também, porque trazem um clima bem agradável normalmente, mas essa mudança, como você disse aqui no início, de temperatura ao longo da semana, agora no final de semana parece que vai firmar um pouquinho mais de chuva, mas a gente espera que seja para preparar a terra ali, para que as flores continuem crescendo, né, Sibeli? Boa essa das flores. Mas a variação realmente é como as montanhas de Cunha, né, Elton? Hoje está calor, amanhã já vai estar frio. Então... Daniel sempre romântico, falando de flores aqui no Bom Dia Jacareí. E hoje termina a Semana Nacional de Trânsito, mas devemos seguir atentos à sinalização e respeitar os limites de velocidade em nossa cidade. Saiba agora onde a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Lucas Nogueira Garcês, Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Rua Bom Jesus. Amanhã, no sábado, nas avenidas das Letras e Malaquiássade. E se você tem interesse pelo tema da adoção, está na fila ou pensa em adotar uma criança, não pode perder amanhã o ciclo de palestras que vai acontecer aqui em Jacareí sobre adoção. Serão 3 palestrantes que abordarão diferentes assuntos e quem nos traz as informações com os detalhes é Rudmila Rodrigues. Os grupos de apoio à adoção aqui de Jacareí e São José dos Campos vão realizar no dia 24 de setembro o 3º ciclo de palestras sobre adoção.
E para nos contar os detalhes de como vai ser esse ciclo de palestras, eu converso com a Sandra Cristina, que é a presidente dos 2 grupos e está aqui ao meu lado. Sandra, conta pra gente como que vai ser esse ciclo de palestra e como que as pessoas vão poder participar. Ok. O ciclo de palestra, conforme você mesma comentou, vai ser dia 24 de setembro, das 8 da manhã até as 17 horas. Não precisam se inscrever, podem chegar na hora e participar das palestras. A única coisa que a gente pede, o almoço vai ser realizado no local e vai ter um custo de R$15 por pessoa, mas está aberto para toda a comunidade. Qual que é o local que vai ser o ciclo de palestra, né? E o endereço para as pessoas poderem chegar? O ciclo de palestra vai ser realizado no TBB, que é o Templo Batista Bíblico de Jacareí. Vai ser na rua Carlos de Campos, número 447, bairro Parque Itamaraty, Jacareí, São Paulo. É um ponto de referência à antiga padaria Nevada, que é bem conhecida aqui na cidade. Tem algum local, um Facebook que as pessoas possam acessar e obter mais informações aí sobre as palestras? Sim, os convites estão postados nos Facebook do Alegra e do Alegria. Então é Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí, ou Alegra A, Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Campos. Posso dar o meu telefone também, caso alguém queira mais informações. O código de área é 12 99722 8279. Você pode repetir, por favor? Posso. Código de área 12 99722 8279. Obrigada, Sandra, pelas suas informações. Lembrando, então, que o ciclo de palestras acontece no dia 24 de setembro, das 8 às 17 horas. Rudimila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E então, o ciclo de palestras sobre adoção, nós que recebemos aqui no estúdio já falamos bastante sobre esse tema da adoção. Daniel, você tem alguns dados aí sobre a situação da adoção no país e na cidade de Jacareí? É verdade. Na cidade de Jacareí, são aproximadamente 150 crianças que estão na fila para serem adotadas. No Brasil, de uma forma geral, são quase 7 mil crianças que estão aí na fila da adoção. Agora, é interessante notar que o número de pessoas, de famílias interessadas na adoção é um número muito superior a isso. Chega a quase 35 mil famílias que estão interessadas em adotar. O grande problema sempre é a questão do perfil. Essas famílias realmente querem um perfil de crianças para adotar que não estão ali. Então, muitas não querem. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, 29% das famílias querem meninas. 70% não aceita ficar com irmãos e ainda 69% só aceita crianças sem doenças e 25% também tem 25% dessas famílias querem crianças que estejam na idade na primeira idade ali, ou seja, diminui bastante, apesar de ter 35 mil famílias por um número de quase 7 mil, a conta realmente bateria e sobraria, porém por conta dessas questões de não aceitar ficar com o irmão, não aceitar crianças negras. Só para você ter ideia, nós temos aqui, eu tenho um número, mostrando que 16% das crianças são negras, 48% são pardas, e ainda tem aí um número de 1% a 2% de indígenas também nessa fila da adoção. Apenas 0,3% desse total de quase 7 mil crianças são brancas. Ou seja, e realmente são aquelas que estão na preferência das famílias para serem adotadas. Então, eu acho importante haver esse ciclo de palestras, de repente, para poder conscientizar as pessoas, as famílias que estão com o coração aberto, prontas para receber essas crianças dentro de casa, porque a gente mostra também um dado interessante do Conselho Nacional de Justiça, é que quando acontece essas palestras, uma conversa até mesmo com o juizado, muitas famílias voltam atrás nesse primeiro ímpeto de querer adotar uma criança mais nova, mais jovem, porque tem essa questão de entender que a necessidade daquelas crianças que estão ali para serem adotadas são muito grandes, ou seja, separar, imagina 3 irmãos, separar cada um numa casa, realmente traz consequências para aquelas crianças que estão ali. Então, ou seja, uma série de fatores que realmente tem que ser pensado, não só pela sociedade, mas também pelos órgãos responsáveis que desenvolvem esse trabalho no Brasil. E é bem legal que, conversando com a Sandra, ela fala realmente, as pessoas chegam querendo um perfil de criança, não quer irmãos, quer criança assim, assim, assado, mas através desses ciclos de palestras que acontecem em São José e em Jacareí, muita gente tem mudado essa mentalidade e muitas crianças têm sido adotadas nessas 2 cidades porque mudaram o seu paradigma. Elas queriam crianças tal, desse jeito, até certa idade, branca, sem problema de saúde.
saúde, e muita gente já mudou tudo isso, já estão adotando as crianças que vierem ali e estão amando e sendo famílias felizes desse jeito. É importante destacar também, né, Elda, Cibele, porque assim, muita gente até condena, mas se quer adotar, quer ainda ficar escolhendo. Não, porque são casais que normalmente, de repente, não puderam ter filhos, e assim como todos nós, né, eu tenho filho, a Cibele também tem, você sonha em ter ali uma criança para você cuidar, ou seja, tanto a mulher quanto o homem tem esse sonho de alimentar e se realizar na questão da adoção. Porém, o que muito as pesquisas também e esses trabalhos que são feitos em todo o Brasil com o Conselho Nacional de Justiça, com o juizado, mostra que ao ter contato com essa realidade um pouquinho mais a fundo, essas famílias, esses casais que estão ali com o coração aberto, pronto para receber uma criança, eles realmente facilmente dobram a sua vontade e se apaixonam ali pela criança, pelo adolescente, né, pelo jovenzinho que está ali pronto para ser adotado. Então, realmente é uma realidade que a gente tem que entender, porque muita gente até coloca como um problema, não, porque todo mundo só quer o pequenininho. Mas eu acho que esse trabalho de conscientização, ele deve ser muito importante para a gente poder entender também um pouquinho do outro lado. Né, que são duas realidades aí que precisam ser discutidas, trabalhadas, para que realmente possa haver um consenso para que as crianças e as famílias possam sair ganhando. Então amanhã, esse ciclo de palestras aqui em Jacareí, lá na Igreja Batista, ali próximo da antiga padaria Nevada. Aproveite então para ficar sabendo mais desse tema e de repente, quem sabe, não ajudar a diminuir essa fila de crianças que aguardam aí um lar para adoção. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre doenças que podem causar danos irreparáveis a uma pessoa, ansiedade e depressão. Até o segundo bloco, nos vemos depois do intervalo. De volta com o Bom Dia Jacareí, são 9 horas e 26 minutos aqui no nosso estúdio. O jornalista Daniel Mendes agora deu lugar à psicóloga Flávia Abrão, que vai conversar aqui com a gente sobre ansiedade e depressão. Segue aqui a Cibele Sugano. Muito obrigado pela sua presença, Flávia, aqui no Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Muito bem. Obrigada. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ver aí uma reportagem sobre a ansiedade e os problemas que ela traz quando seus sintomas se tornam crônicos e persistem por muito tempo. A ansiedade é um problema grave que afeta a vida de milhares de pessoas. Confira na reportagem de Maiara da Mata. O que te deixa ansiosa no seu dia a dia? Tudo, todas as preocupações com a saúde, filho, neto, tudo me deixa preocupada. Você se considera uma pessoa ansiosa? Muito. Prova, trabalho, é esses dois que me deixam mais ansiosa. Porque eu fico com aquele negócio de tirar nota boa, essas coisas. Pagar as contas. Quem tem conta fica ansioso, né? Às vezes a gente fica, né? As pessoas estão muito mais ansiosas, sim, hoje em dia. E eu acredito que seja por conta de rotina, de compromisso. Acredito que seja isso também. Consequência da vida, né? Quando é jovem é por causa de faculdade, é por causa de entrar no mercado de trabalho. Tudo isso daí gera uma ansiedade na pessoa, né? E depois, com o tempo, não muda nada, né? Continua assim. Eu acho que eu só não estou ansioso por causa disso daí, né? Eu já parei, já passei essa fase. Não é nada difícil encontrar pessoas ansiosas nas ruas. Em tempos em que tudo é para ontem, cumprir tarefas com calma é uma ação dificilmente praticada no dia a dia. O acúmulo de funções, somado às preocupações da rotina, são fatores que podem desencadear o sintoma da ansiedade. E, na verdade, muitas olham isso como um lado positivo, porque são muitas coisas legais para fazer, desafios, né, no dia a dia, mas também tem o lado da exaustão mental. Né, essa utilização desenfreada da tecnologia, né, dos smartphones, dos celulares, elas também causam um cansaço mental. Você está sempre com informação, você está sempre vendo coisas, sempre lendo, sempre em contato com alguma coisa, você nem tem tempo de parar e relaxar. O problema é quando a ansiedade começa a atrapalhar, por exemplo, a rotina normal no dia a dia de uma pessoa. Se o sintoma persiste por mais tempo, ele pode se tornar crônico. Neste caso, é muito importante procurar a ajuda de um especialista. Muitas pessoas passam muito tempo
lidando com aquela ansiedade como se aquilo fosse algo natural, ou como se ela fosse dar conta daquilo. E para isso a pessoa precisa, ao se observar e entender que ela está passando por isso, procurar uma ajuda. Esse é um tipo de solução. Ajuda como? Dependendo do grau dessa ansiedade, ela pode precisar de uma ajuda de um médico psiquiatra para avaliar qual é o medicamento que ela vai precisar usar, ou se ela vai precisar usar. Cristiane Fidelis vivenciou as dificuldades de lidar com a ansiedade em excesso. Aos 26 anos, ela descobriu que o sintoma estava atrapalhando a sua rotina. O meu marido que fez essa observação, que o meu sono era muito agitado. Aí eu fui fazer uma consulta médica, fiz o exame e, para surpresa minha e de muita gente que convivia comigo, o diagnóstico foi síndrome de ansiedade progressiva e generalizada. Quando ele me disse isso, eu falei, vou morrer amanhã? Ele falou, não, você vai ter que aprender a lidar com a doença. Thaís chama atenção para os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada desenvolvem depressão, porque você está constantemente ansioso, preocupado com as situações da vida, com a tua saúde, com a família, o que vai acontecer com o filho, com o marido, se teu casamento vai dar certo ou não, se o trabalho vai dar certo ou não, isso cansa demais. E a pessoa não aguenta, chega uma hora que não aguenta. Segundo a psicóloga, além da ajuda de um profissional para auxiliar no tratamento da ansiedade, a prática de exercícios físicos também é uma ótima forma de lidar com o problema. Exercícios físicos ajudam demais pessoas com ansiedade. Vários estudos científicos são feitos com relação a isso, né? Então, a ansiedade é realmente diminuída através deles. A pessoa se dá tempo para fazer alguma coisa de lazer durante a semana. Para mim foi muito válido essa questão alternativa de fazer o exercício de respiração, de fazer massagem, de fazer atividade física para eliminar esse excesso, né, da ansiedade. Então eu acho que tem que ter um acompanhamento e você tem que ter consciência de que você é doente, que você precisa ter muita atenção com os sintomas. Então, quanto que ela consegue parar para relaxar um pouquinho, parar para conversar com alguém, parar para não fazer nada. Então, começar a observar essas variedades de coisas na vida que podem levar a um nível de ansiedade maior do que seria normal para elas sentirem. Flávia, a ansiedade, ela é uma porta de entrada para problemas mais graves, como por exemplo a depressão, ou são coisas diferentes, não estão tão diretamente associadas? Na verdade, não estão associadas, né? A ansiedade é aquele de fazer tudo rápido, eu quero dar conta de tudo, eu quero fazer, eu quero acontecer e acaba não fazendo nada. A depressão, ela já é aquela tristeza que vai acontecendo e que você vai observando aquela pessoa, vai ficando triste, vai ficando parada, vai ficando sem desejos, vai perdendo as vontades. Então, elas têm uma diferença, sim. E, Flávia, existe uma diferença entre aquela tristeza profunda que eu sinto durante dias e a depressão? Porque, às vezes, uma pessoa está tristinha e a gente já fala, está em depressão. Qual que é a diferença? No dia a dia acontecem várias coisas que podem acontecer esse sentimento de estar triste, do ser humano estar triste. A depressão é uma tristeza profunda, né? É diferente da tristeza. E essa tristeza profunda é muito, muito profunda mesmo. A pessoa não consegue mais sair dela, que daí inicia com tratamento psicológico, inicia com remédios. Essa tristeza, a pessoa perde os desejos de tomar banho, de se alimentar, de fazer as coisas do cotidiano, de trabalhar principalmente. E geralmente essa tristeza, essa depressão, ela é ocasionada no setor de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, que é muito difícil e desencadeia, né, pelos colegas mesmo que acontecem, alguma divergência e já começa essa depressão. Um colega querendo puxar o tapete do outro e assim sucessivamente, e daí desencadeia. E daí a pessoa começa a tomar medicamento, aí ela se afasta do trabalho
E fora os outros fatores em casa e familiar, né? E o organismo, ele não dá conta de superar isso. Aí precisa tomar um medicamento, precisa fazer terapia e às vezes nem assim. E daí faz o tratamento, fica crônico, tem que mudar o remédio. Às vezes o remédio não dá conta, não se adapta com o organismo. O paciente começa a passar mal, aí tem que mudar. E tem medicamento que dá certo. O paciente toma por um tempo, né, e vai tomando. Aí o psiquiatra aumenta a dose, é um tratamento bem longo. Aí depois ele vem diminuindo, tudo isso junto com a terapia e outras terapias alternativas, junto com a atividade física, se o paciente tiver condições disso, né? Então a depressão, ela é uma doença que ela chega num ponto que ela, se o paciente não cuidar, ela avança de uma tal maneira que ela realmente leva ao suicídio. Então, a gente geralmente imagina que a depressão ela é psicológica, mas como você está me falando, ela vai afetando biologicamente a pessoa. Acho que ela vai tendo alguma deficiência em hormônios, em endorfina, alguma coisa assim, porque se ela precisa de medicamentos, o corpo dela também está precisando, né? Não é só na mente que está o problema. O que acontece? Nós somos mente e corpo, né? E o primeiro sinal na mente. Para nós funcionarmos, o comando vem da mente, né? Nós temos a nossa hipófise, que é centralizada aqui, né? E é como se fosse a nossa CPU, né? E tem muitas coisas que vão somando. E o nosso corpo, para ele não morrer, ele adoece. E daí vai somando problemas, somando. E você não externiza isso. Não comenta, não fala, você só vai guardando. Vai se magoando. E não coloca isso para fora, não joga isso no lixo. Ah, isso aí deixa para lá, isso já passou, eu já esqueci. Você só vai somando. Aí chega uma hora que o seu corpo não aguenta. Aí ele adoece. E daí por isso que acontece, né, essa doença, a depressão. Aí você vai ficando triste, você perde todinho os seus desejos, todas as vontades. E daí, consequentemente, a mente não funciona, o corpo padece. Bem. Bom, vou dar uma pequena pausa aqui, né, sem ansiedade, para chamar agora as notícias do esporte. E na volta continuamos aqui o nosso bate-papo. E quem nos traz essas informações do esporte na cidade é o repórter Ícaro Leal. Olá, Elton, bom dia! Neste fim de semana, os atletas do Jacareí Rugby jogam em várias categorias. Os menores das categorias M7, M9 e M13 participam no domingo em São Paulo do Circuito Paulista de Festival Infantil. Na categoria M17, os jacarienses enfrentam o Pasteur às 10 horas da manhã pelo Campeonato Paulista Juvenil, lá em São Paulo. Na categoria adulta, os jacarés enfrentam no sábado o BH Rugby, no campo do Balneário aqui em Jacareí, às 2 horas da tarde pela Taça Tupi. Jacareí é o líder do seu grupo com 2 vitórias, uma sobre o Guanabara e outra sobre o Nova Lima. E para encerrar, hoje às 7 horas da noite, Jacareí e São José jogam no ginásio do Tênis Clube pela Copa Paulista de Futsal. E a gente vai ficando por aqui. Na terça a gente volta com mais. Um grande abraço. Tudo bem, voltamos aqui. Flávia, o mês de setembro foi marcado aí pelo Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, por que ela surgiu e qual que é o objetivo dela. A Organização Mundial da Saúde, ela quer a prevenção, né? E ela fala que em 90% nós podemos conseguir isso. E há um índice de 17% da população que já pensou em suicídio. Então, essa prevenção de estar colocando em outdoor, no Cristo Redentor, em alguns pontos turísticos, né, para a gente estar fazendo essa prevenção é muito válido. E também o Centro de CVV, de valorização à vida, para fazer a conscientização junto com Aqui em Jacareí eles operam lá junto com a Cruz Vermelha. Isso. Para poder fraterno. Para poder estar conscientizando mesmo, né, a população
né, da importância. Algum tipo de assistência para as pessoas. De estar fazendo mesmo essa conscientização da valorização à vida, né, do quanto é importante. Flávia, segundo a OMS mesmo, a cada 45 minutos um brasileiro se suicida. É um número alto, são 32 pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Pode chegar a menos da metade de países como o Japão, por exemplo, mas mesmo assim é um número alto. Eu queria que você falasse pra gente quais são os indícios. A gente tem como identificar uma pessoa que já está em depressão e que começa a dar sinais de que ela pretende se suicidar? Na verdade, são vários aspectos. Aspectos mentais, aspectos emocionais, aspectos familiares, aspectos financeiros, tudo que envolve um ser humano. E cada pessoa, cada ser humano, né, tem uma biologia e reage de um jeito, tem uma estrutura para reagir. Eu reajo de um jeito ao recebimento de uma notícia, de uma morte, de uma doença, né, de uma perda de um emprego. Então, cada ser humano reage de um jeito. Então, cada aspecto desse vai influenciar. Então, como eu estou preparada para receber essas informações? E a maioria da população, a maioria das pessoas vão morrer e não vão entender, não tem propriedade de como fazer isso. Não tem nada elaborado para poder receber as informações de como ela pode lidar com essas situações, né? Então, a única coisa que elas entendem que elas podem fazer é se desesperar, é chorar e entrar numa tristeza profunda, que é onde começa a procurar o psiquiatra, tomar os medicamentos e mesmo assim, né, se perde. Mas assim, na sua experiência, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência, espero que não, mas alguém que pretende se suicidar, ela começa a dar linguagens, assim, começa a dar sinais? Com pacientes, eu tenho casos de pacientes que já tentaram 5 suicídios, né, de tomar muito remédio, e ele fala mesmo, né, eu estou aqui, minha mãe que me trouxe, ou a minha esposa, eu não quero mais viver, não tenho mais desejo de viver. Ele fala abertamente, estou tomando remédio, já fui internado, eu perdi o desejo de viver, não tenho expectativa de nada mais, não quero mais viver. Ele deixa bem claro. E para quem está ao redor dessas pessoas, quem convive com elas, o que essas pessoas podem fazer? Existe alguma coisa que elas possam fazer para ajudar ou de repente até impedir Na verdade, é o tempo inteiro vigiando, é o tempo inteiro segurando na mão, é o tempo inteiro procurando ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, é o tempo inteiro codependente do outro para ele não perder a vida. E tentando mostrar de todas as maneiras a importância dele, né, ao lado. Mas a impotência é tão grande que para a pessoa que está ali, tudo que você fala não tem valor, né? Ele realmente quer perder a vida, perder o sentido a vida para ele. E quem está ao lado fica impotente perante a situação. Flávia, durante esse mês, encontrei várias pessoas no Facebook, por exemplo, que colocavam lá Setembro Amarelo, se você está passando por uma dificuldade, sentindo uma dor e quiser falar, fale comigo no inbox. Foi feita uma espécie de corrente, muitas pessoas foram reproduzindo esse texto para tentar provocar que a pessoa que está sofrendo com isso desabafasse ou conversasse com um amigo. É importante a gente falar sobre o que está sentindo, falar com um amigo ou procurar uma diversão, mas é muito fundamental também a procura de uma ajuda especializada. Eu queria que você falasse isso, porque a depressão ela tem esse aspecto, né, de que a pessoa está sofrendo com isso. E quando ela, às vezes, ela fala que está com depressão, ela é penalizada também socialmente. Você é jovem, por que você está reclamando? Ou porque ela é penalizada 2 vezes, pela doença e muitas vezes pela sociedade. E às vezes procurar um amigo, procurar um colega ou falar sobre isso no Facebook não seria o caminho mais adequado para fazer o enfrentamento à depressão. Queria que você falasse um pouco dessa importância de procurar o profissional. Na verdade, a campanha é uma coisa, né? Estava falando da campanha para um alerta. Aí a pessoa vai ver, vai falar, eu posso procurar uma ajuda, quem sabe isso vai, né, conseguir sanar o meu problema. A campanha é um alerta. Da visibilidade ao tema. Isso, falar com um colega às vezes não ajuda,
porque o colega não tem propriedade para falar daquilo. Pode atrapalhar, né? Mas quem às vezes tem algum profissional para poder estar indicando, que a maioria dos casos, então por que você não procura um psiquiatra, um psicólogo? Quando indica, é muito legal. E procurar o profissional, tanto quando procura o psiquiatra, quando procura o psicólogo, geralmente eles procuram um psicólogo, e daí no decorrer das sessões eu até encaminho. Quando não tem como só ficar com tratamento psicológico, eu encaminho para o psiquiatra. Não dou conta sozinho. Aí precisa tomar sozinha. A medicação. Precisa realmente tomar a medicação, precisa ter uma avaliação médica, e daí a gente acaba indicando para o profissional, que é o psiquiatra, né? Então eu acho que as indicações, a campanha é uma coisa, o Facebook é importante para fazer a parte de divulgação e da visibilidade. E de campanha, muito importante. A indicação do colega, do amigo, também é importante, mas sempre saber o que vai falar, porque qualquer palavra que você fale, qualquer coisa que você fale, a pessoa não está bem, tem que tomar bastante cuidado com isso. Aquilo lá pode afligir, né, os sentimentos dele. Qualquer coisa que fale pode ao invés piorar, de ajudar, pode piorar. Então, acho que a indicação de um profissional é o melhor caminho. E é importante, como o Elton falou, às vezes a pessoa está em depressão e as outras pessoas chegam e falam, mas você tem que sair da cama, você tem que sair, você tem que olhar as outras pessoas. Mas a pessoa que está em depressão, ela não tem força, muitas vezes, eu acho que boa parte das vezes, de fazer isso, né? Ela não consegue se levantar sozinho daquilo e precisa de uma ajuda externa, né? Realmente ela não consegue sair. Geralmente ela tem familiares ou... né, tem um companheiro ou uma companheira, geralmente, literalmente tem que ser pega e tem que ser levada. E o que acontece? Os amigos, os conhecidos, sai da cama, levanta, você é jovem, mas esquece que a depressão é uma doença, né? E quando você está doente, fica difícil de você conseguir sair sozinho. Você precisa ser levado por alguém. Alguém precisa ser mais forte que você e levar você, né? Precisa fazer a parte, porque tem a resistência do doente. Eu não vou, né? Eu vou ficar aqui mesmo, né? Geralmente os problemas psíquicos são todos assim. Eu não tenho nada, eu vou ficar aqui mesmo e deixa assim mesmo. Então, geralmente tem que alguém pegar e levar, resgatar mesmo a pessoa. Né, tem que ter essa força, porque ele é resistente, ele não quer ir. Então tem que ter alguém mais forte para poder estar levando mesmo o doente e entender que a depressão ela é uma doença. E ela tem que tomar o medicamento. Toma a vida inteira? Tem casos que tomam a vida toda. Tem casos que tomam, depois o médico regride o medicamento, fica estável, sem medicamento, um belo dia precisa tomar novamente ou não, continua só com terapia, com psicólogo e consegue estabilidade. E às vezes precisa ficar indo e vindo com medicamento, sim. Mas é importante que a pessoa fique bem, ou tomando remédio, ou passando em terapia. É importante. Fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque hoje é sexta-feira e está na hora então de sabermos aí as opções de lazer e programas culturais que acontecem em Jacareí para o final de semana. Quem nos traz as informações é a repórter Rudmila Rodrigues. Olá! Se você gosta de bordar, pode separar suas linhas e agulhas, pois amanhã tem Bordando na Praça, a partir das 9 horas da manhã, no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. O projeto acontece no último sábado de cada mês e a entrada é franca. E a nossa próxima dica é para quem ama cinema. Na próxima segunda-feira, dia 26, acontece a palestra O Som em Cena, do Ponto MIS, Museu da Imagem e do Som. O tema vai abordar a música e os efeitos sonoros como itens fundamentais para o cinema. E quem vai realizar a palestra é o compositor, maestro e arranjador Beto Estrada. Lembrando que a palestra vai acontecer no Educamais Centro, das 18 às 22 horas. E as vagas são limitadas. Para participar é preciso ter mais de 15 anos e quem quiser já pode se inscrever. A inscrição acontece no MAV, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, das 8 às 14 horas. Uma boa dica e você não pode perder.
Bem, a nossa agenda vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Muito bem, aí são as opções de lazer e entretenimento para o final de semana na cidade de Jacareí. Flávia, a gente falou aí de opções de lazer, entretenimento. Quer dizer, existe uma forma, um estilo de vida que pode evitar que a gente deixe que essa ansiedade, que o estresse do dia a dia, os fatores que acabam, como a gente viu na matéria, né? Desde contas a pagar, ou coisas que eu tenho que fazer, ou frustrações que eu tenho. Existe alguma forma de a gente prevenir a depressão? Ou tem casos que não tem jeito mesmo, são questões físico-químicas? Tem alguma dica, ou não é possível a gente falar em relação a isso? Claro que é possível. O ser humano hoje ele se envolveu tanto com a rotina, com contas a pagar, com serviço, com procura disso e obrigações e deveres e esqueceu de si, né? Esqueceu que ele também precisa ser feliz, né? E o que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que eu preciso para ser feliz? Eu sempre vou cuidar do outro, eu sempre vou fazer pelo outro. E o que eu faço para mim? Eu não faço nada, daí eu adoeço. Então vamos ser felizes. Tá certo. Sibeli, tem mais alguma questão aí para Flávia em relação a esse tema? Eu acho que é importante que o que a Flávia falou, e a gente tem que dar um destaque, é que a depressão não é uma coisinha boba, né? Você pode chegar para alguém e falar, levanta da cama, você tá aí, você é jovem, vai viver, vai procurar emprego, sei lá, vai para as baladas, mas é uma doença, é sério e precisa ser levado para alguém, até um profissional, para buscar ajuda. E esse é um assunto sério, como disse a própria Flávia, é o mal do século. Depressão é o mal do século, né, Flávia? É o mal do século. Muito bem. Flávia, queria agradecer a tua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Esse é um tema super importante. Sibeli também, muito obrigado. Agradeço também ao Daniel Mendes, que esteve conosco aqui no primeiro bloco, e a toda a nossa equipe técnica aqui da TV Câmara Jacareí, que traz até você todos os dias uma programação 24 horas na TV pública da cidade. Termina aqui o Bom Dia Jacareí de hoje, lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você pode também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, nos vemos na segunda-feira, um ótimo final de semana, até lá!